são os ordenados e as formas de pagamento. Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente do último vídeo que eu postei no canal, que foi sobre a viagem em Paris. Se você ainda não assistiu, corre lá, assiste o vídeo, que ficou bem bacana. Foi um vídeo que eu fiz com muito carinho e assim, vale a pena ir lá assistir. Nesse vídeo eu vou abordar alguns temas bem interessantes, os temas que muita gente tem curiosidade em saber. Eu já trabalho na pintura já há mais de 2 anos, então eu tenho autoridade para falar do assunto. E aqui eu vou falar um pouco sobre os horários de trabalho, como que funciona o trabalho. Vou falar do salário, né, que é uma parte onde muita gente me pergunta. Não só as pessoas que vivem no Brasil e querem vir para Portugal, mas também conheço muita gente aqui de Portugal que tem a curiosidade de saber como que funciona o trabalho. Tem aquele certo preconceito da questão de trabalhar na área da construção civil, por ser muito pesado ou não. Então assim, eu vou me esforçar ao máximo para conseguir tirar todas as dúvidas que muita gente me pergunta e espero que gostem. Para fazer esse vídeo, nada melhor do que fazer um vídeo no meu dia a dia, fazer um vídeo no dia normal de trabalho. Então assim, eu vou levar vocês para me acompanhar neste dia. Enquanto isso, eu vou falando um pouco sobre esses temas. Tá chegando aqui a minha carona pro trabalho. E é o transporte até chegar lá. Então vamos lá. Primeiro, eu resolvi falar sobre o horário de trabalho. É assim, normalmente as pessoas fazem 9 horas de trabalho também na obra, principalmente no inverno. Só que como a gente já está entrando no verão e está escurecer bem mais tarde, então a gente consegue fazer entre 10 a 11 horas de trabalho todo dia. E tem mais trabalho aos finais de semana, feriado. Então assim, a média são 10 horas. Até mesmo no inverno, há dias que conseguimos fazer 10 horas. A entrada do trabalho normalmente é às 8 horas da manhã, principalmente por causa do barulho, ou dependendo de onde for, temos que sair muito cedo de casa, então não conseguimos pegar mais cedo. Só que ultimamente a gente tem pego o serviço às 7 horas da manhã, é bem mais viável pra gente, e assim a gente consegue sair mais cedo. Normalmente a gente tem 15 minutos de lanche pela manhã, a gente para por volta de 10 horas, 9 horas e meia para fazer lá os 15 minutos e comer alguma coisa. E depois a gente faz o normal, que é 1 hora de almoço. O transporte normalmente fica por conta da empresa. Há algumas empresas em que pede para que o funcionário vá até a sede, mas normalmente a empresa disponibiliza um carro para ficar com um dos funcionários e esse funcionário busca os outros e assim seguem todo para a obra. A gente já está chegando na obra. Hoje a gente vai trabalhar em 2 obras. Eu vim aqui para essa obra, que eu vou lavar essa empena. Enquanto ela vai secando, a gente vai para outra obra, terminar a outra e volta para aqui na parte da tarde. Então olha, é assim que a gente deixa após lavagem. Depois a gente vem com uma massa, dá aqui uma textura areada antes de vir com a tinta final. E agora é guardar a máquina de pressão e ir para outra obra.
Acabei de sair agora de um café e eu tive conversando com o rapaz, ele é servente de pedreiro, e eu tive a perguntar a ele como que funciona o salário dele, se ele também ganha a hora ou então se ele tem um salário fixo. E ele me disse que desde que ele entrou na empresa, ele ganha 5 euros a hora, ele não sabia fazer nada, agora ele está aprendendo. E o patrão dele fez uma promessa de que iria aumentar já para o próximo mês para 5,5 euros. Mas é assim, eu não sei como que funciona para quem já é pedreiro. Ele me disse que ele tem um horário fixo, que ele trabalha no máximo 9 horas por dia. E assim, é um trabalho mais pesado, mas é como te disse, eu não domino muito bem essa área. Agora chegamos na segunda obra. Essa obra é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. A gente está a colocar uma película nesse chão, que ele tem um brilho. E hoje é dar a segunda demão. Ontem a gente já deu a primeira demão. Eu vou deixar aqui um pouco do vídeo do trabalho que a gente fez ontem. E é dar a segunda demão hoje. Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que lixar esse chão todo para tirar um pouco dessa sujeira. Depois vir aspirando e logo em seguida dar a segunda volta. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa marmita. É uma marmita elétrica e ela tem uma chapa que aquece e tem aqui uma marmita de alumínio dentro. Daí tu liga, deixa aquecer por mais ou menos 1 hora, 1h30. Eu normalmente deixo 1h30. E quando vai comer ela tá quente. Ela é muito boa mesmo. Então é assim, depois de tudo lixado, nota-se que já perdeu um pouco do brilho, né? E agora a gente já vai começar a preparar a tinta para vir e dar a segunda demão de tinta. Normalmente a gente vai almoçar às 1h da tarde, só que como a gente vai ter que dar aqui a segunda demão, ainda está muito cedo para a gente almoçar, então a gente optou em pintar tudo e almoçar logo em seguida. Pode ser que a gente demore aí mais umas meia hora ou 1 hora a mais do que a gente tem o hábito de almoçar, mas ainda assim é melhor do que estar aí almoçar agora e a comida ainda não está quente. E é isso, faz parte.
sei se conseguem ver, mas é assim que ele fica. Tem aí um brilho qualquer, tem uma diferença entre onde não tá com tinta e onde tá com tinta. É uma tinta muito forte, que ela é a base de diluente. E isso aqui, trabalhar sem máscara, não é fácil. Mas estamos aqui apertando para ver se a gente consegue acabar isso logo. Então assim, uma das coisas que acontece muito nas obras é mudança de plano. Provavelmente hoje eu não irei lá para outra obra e eu parei na metade para poder almoçar, porque a gente tá com muita fome. E hoje provavelmente a gente vai fazer só meia hora de almoço. E é isso, obra é desse jeito. Nem sempre a gente consegue manter aquele padrão. Uma hora de almoço, almoçar das 1 às 2. Cara, tem que ser conforme. E agora, olha, 2 horas da tarde, bora comer. Não sei vocês, mas quando eu acabo de comer, ao invés de eu estar dormindo, fazendo alguma coisa, tipo mexendo no telefone, eu gosto de tirar meu resto de tempo para desenhar. Eu sempre trago aqui o meu kit de desenho dentro da minha mala. Não é sempre que eu tenho uma mesa para desenhar. Normalmente eu tiro para desenhar em cima da minha mala. Dessa vez eu dei a sorte. E agora tá aí. Confortável. Só mostrando aqui um pouco de relance. Eu vou guardando aqui toda a evolução dos meus desenhos. Esse aqui também é um que eu tô terminando de desenhar. Acho que tem mais naquele caderno ali. Quem quiser ver mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar aqui meu Instagram. Depois vocês passam lá pra dar uma olhada. Vocês foram todos feitos na hora do almoço. Então vamos lá. Final de hora de almoço. Mesmo eu tirando aquele tempo para desenhar, ainda assim me deu muito sono. Aí que me deu muito sono. Agora, aproveitando essa lua, graças a Deus a gente não tá trabalhando do lado de fora. Mas é assim, entre tá trabalhando com aquela tinta, a base diluente, ou tá trabalhando no muro, num sol desse, eu acho que eu ainda preferiria tá trabalhando no sol, porque a tinta é muito forte. Normalmente a gente traz uma máquina de café, aquelas máquinas em cápsula, só que a minha máquina estragou. Então agora, olha, vai ficar com sono. Mas vamos lá que ainda falta. Já tá finalizado, já guardamos as coisas e assim, é se preparar para ir embora, porque já são 5 horas da tarde e não vale a pena estar aí para outra obra para fazer 1 hora ou perto disso. Graças a Deus. Então é isso, lá se foram 9 horas de trabalho, tá muito bom porque hoje eu tô cansado, mas vamos lá o que interessa, que são os ordenados e as formas de pagamento. Como eu estava dizendo, é um assunto delicado. Eu vou dizer da experiência que eu já tive e tenho, e das pessoas que eu conheço, das empresas que eu conheço. Então assim, não se espelhem diretamente, não coloque isso como regra, não é regra geral. Eu conheço muita empresa, eu conheço muita gente. Mas vamos começar a falar de ajudante, uma pessoa que não sabe fazer nada, usando o meu início como referência. Quando eu comecei a trabalhar na pintura já há uns 2 anos e meio atrás, nunca tive contato com a pintura em si. E na altura, eu sem contrato, eu ganhava, eram 4 euros e meia hora. Mas eu também não sabia fazer nada. Eu recebia por semana e só fazia 9 horas por dia. A minha hora começava a contar a partir do momento em que eu chegava no armazém. Então, independente para que obra que eu fosse, minha hora estava a contar por aquilo.
Hoje em dia eu conheço pessoas que também entraram na obra sem saber fazer nada e que já entraram ganhando 5 euros a hora. Então assim, é como eu tô dizendo, isso vai de empresa para empresa, vai de condições para condições. Às vezes uma pessoa que não sabe fazer nada tem uma facilidade muito grande de pegar o trabalho, sabe? Que isso também é muito importante, porque quando eu falo assim, pela experiência que eu tenho em ver pessoas que não sabem fazer nada entrar na empresa, eu já tive treinando para ir umas 4 pessoas, se eu não me engano, 4 pessoas que não sabiam fazer nada. Eu vejo que os patrões, eles avaliam não é a chegada da pessoa, e sim o processo que ela tem em pelo menos ali 15 dias, que já é o suficiente para saber se a pessoa vai pegar ou não. Igual, há pessoas que entram sem saber fazer nada e com uma semana ela já tá ali desenrascando qualquer coisa, sabe? Isso depende muito, isso é muito relativo, mas vamos pôr aí como um exemplo, vai, 5 euros a hora para uma pessoa que já é mais esforçada. Se a gente for falar de serviço por fora, como por exemplo um biscate, que é o que eles falam aqui, enfim, sem contrato, sem nada, normalmente se paga 6 euros para quem é um servente ali, sabe? Já para quem é profissional, também é relativo, mas vamos focar um pouco nessa parte do biscate, né? Que é quando você pega a hora para um cliente terceiro, ou então para quando você pega ao metro. Então assim, sai normalmente para quem é profissional ali entre 9 e 10 euros. Então assim, também é relativo porque depende de trabalho que você vai pegar, sabe? Já para quem trabalha com contrato, a hora, para quem já é profissional, vamos lá na parte do relativo. Depende o nível de profissionalidade que a pessoa tem. A pintura ela é muito ampla, sabe? A pintura, ela, para quem já é profissional, sabe do que eu tô falando. Não é somente pintar dentro de casa. Tem muita coisa que se faz na pintura. Então assim, vamos pôr uma pessoa que já sabe fazer de tudo um pouco. Já consegue pegar uma obra sozinho, com mais 1 ou 2 ajudantes ali e entregar a obra já feita. Normalmente é entre 6, 7, já ouvi falar de pessoas que ganham 7,5, depende da localidade, né? Se estivermos falando de Lisboa, já ouvi pessoas falando de receber 8, já ouvi pessoas que são profissionais e estão a receber 6. Então assim, é entre essa média, vamos pôr aí entre 6 e 7,5. Agora há aquelas empresas em que paga o valor X por mês em uma determinada quantidade de horas. Vamos pôr aí 9 horas por dia e vai ganhar X. Nos contratos normalmente eu acho que é escalão 1, 2 e 3. O ajudante de terceiro, que é aquele que não sabe fazer nada, normalmente ganha o ordenado mínimo. Depois, quando sobe para o segundo escalão, ganha mais ou menos uns 100 euros a mais, e pro primeiro escalão ganha mais 100 ou 150. Então quem é já profissional e ganha o ordenado fixo, gira em torno dos seus 900 euros, depende se for fazer uma hora ou outra a mais, no final de semana consegue tirar seus 1.000, 1.100, 1.200, gira normalmente em torno desses valores. Como eu disse, são esses exemplos que eu estou usando são de pessoas que trabalham dessa forma e acabaram por me falar que funciona desse jeito. Mas nas obras é bem complicado falar sobre isso, porque não só a questão dos patrões ou então da diferença entre uma empresa ou outra, mas também tem aquela questão alguns patrões olham muito se a pessoa tem a carta de condução ou não, porque já ajuda que a carrinha fica na casa da pessoa, a pessoa vai lá e busca um funcionário ou outro, então isso aí já tem um crédito a mais. Se a pessoa sabe fazer alguma coisa no pladu, sabe fazer alguma coisa no barramento, isso também já conta, porque chegou a altura ali do inverno, então você pegou uma obra que precisa de barrar ali qualquer coisa, se o profissional já sabe fazer ali alguma coisa no barramento, então já tem um crédito a mais. Isso vai sendo um pouco relativo, é como eu disse, quando se fala de empresas como, por exemplo, fábrica, ou então motorista de caminhão, isso é bem mais fácil de falar, sabe? Porque são áreas que, por mais que haja uma diversidade de empresas, a diferença de uma para outra é muito pouca. Eu vou conduzir dentro de Portugal, eu vou para fora. A diferença de uma para outra é pouca, sabe? E, enfim. Mas na pintura gira em torno disso. A hora de um ajudante é 4,5 a 5. Conforme a pessoa vai aprendendo, isso é pelo que eu sei, vai aumentando ali 25 cêntimos, 50 cêntimos. Se eu fazer ali 10 horas não nota tanta diferença, mas vai fazendo
100 horas, 200 horas, já começa ali a notar uma diferença a mais de uma empresa de um mês para o outro, sabe? De um profissional gira em torno dos seus 6 euros a 7,5, e quando é com contrato, uma pessoa que tá um servente, vamos dizer assim, ganha em média seu ordenado mínimo, que aqui tá, não sei se tá 700 euros ou 700 alguma coisa, e um profissional tira aí 1.000 euros, 1.100, pelo que eu ouço falar. Depende da localidade, enfim, das empresas, mas mais ou menos é isso. Essa é a média salarial. Aí depois tem aquela questão da hora extra e dos finais de semana, feriado. Algumas empresas eles pagam o dobro, algumas pagam 1,5 euro a mais. Então assim, também é relativo, mas sempre ganha ali qualquer coisa a mais. Também tem aquela questão de ir trabalhar fora. Algumas empresas pagam a ida e você perde a volta. Vamos supor que você tem que ir para uma obra que dá uma diferença de 1h30, 2 horas de distância. Então você ganha a ida, você ganha ao sair da casa ou então ao sair do galpão, e perde a volta. E tem aquela questão de trabalhar fora também, aí fica a semana toda fora e depois volta, vai na segunda-feira e depois volta na sexta. Algumas empresas pagam alguma coisa a mais, outras só pagam o que você tiver de gasto lá. Mas enfim, isso é o que eu ouço falar e as experiências que a gente vai pegando ao longo das empresas que a gente vai trabalhando, né? Mas uma dica que eu dou, principalmente para quem não sabe trabalhar e que pretende trabalhar na área da construção civil, independente se é para pintura, se é para barramento, pladur, então se é para servente de pedreiro, enfim, é não falar mentira, não falar que eu sei fazer e chega na hora não sabe, porque é assim, acaba que o patrão ele te dá um crédito a mais antes de você entrar e depois você perde todo aquele crédito que você ganhou e um pouco a mais, sem você ter. Que é as coisas que eu vejo acontecendo. Às vezes uma pessoa chega e olha, eu vou te mandar tal funcionário aí, novato, ele sabe aí fazer qualquer coisa, principalmente quem vem do Brasil, já começa com aquele papo, ele falou que trabalha não sei quantos anos no Brasil, então ele sabe fazer alguma coisa. Aí a pessoa chega e não sabe fazer, velho, eu tive que falar porque senão ele não ia me aceitar. Pô, agora que ele não vai aceitar, e ele ainda acaba por receber menos do que ele receberia se ele falasse a verdade. Tipo, não, eu não sei fazer, mas sou esforçado, não sei o que, enfim. É sempre falar a verdade, porque não tem nada a perder. E, gente, ó, meu motorista particular me pega em casa, me leva em casa. E é isso aí. Patrão, né? Chefe. Manda um salve aí, João. Então é isso. É assim que eu finalizo o vídeo de hoje. Foi muito bom ter passado esse dia falando com vocês. Já estava pretendendo fazer esse vídeo há algum tempo. Deixa aí seu like, me segue aí no canal para mais vídeos. Tamo junto e até mais.